Mensagem do céu. Queridos, estamos aí no capítulo 7 de Iov e agora nós entramos num momento muito difícil, um momento emocional, vamos dizer assim, né? Da vida de Iov, e fala profundamente o meu espírito, fala o meu coração e bate muito, né? Com a maneira que eu sinto as coisas, e a maneira que eu vejo as coisas, e foi inevitável eu sentir a dor deste homem de uma maneira muito grande no meu espírito. Eu espero que você possa ser convidado pela Ruach HaKodesh a ter misericórdia, a ver como esses amigos não conseguiam ter essa misericórdia. Muitas pessoas estudiosas acreditam que Iov estava com elefantíase, mas eu acredito que essa enfermidade, porque a elefantíase ela causa a morte por asfixia, ela causa dores incontroláveis, ela causa pesadelos, é uma parte dessa enfermidade maligna que cause determinadas coisas muito, muito, muito negativas. Mas Iov tinha outras características de enfermidade que não bate muito bem com o contexto da elefantíase, não é? A elefantíase começa a trazer um acúmulo anormal de líquido, traz edema nos membros, nos seios, na bolsa escrotal, crescimento e inchaço exagerado de membros, é muito complexo lidar. Existe uma ligação também com o mosquito, enfim, com pernilongo ou muriçoca, que transmite essa enfermidade, e as manifestações clínicas são muito, muito difíceis de lidar com. Agora imagina, queridos, uma doença que é transmitida por meio de um mosquito, de uma muriçoca, não é? Por isso que eu falo, queridos, nenhuma picada de inseto é inocente, não é? Não sei como Iov foi tocado por essa enfermidade, mas nós precisamos ser prudentes na nossa vida também, aprendendo com Iov, não é? Vamos aprender com Iov e a gente se guardar de toda sorte de mal pelo amor da misericórdia de Hashem. Embora, se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia o sentinela. Vamos lá, Iov 7, que o Eterno fale ao seu coração. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como de um jornaleiro? O jornaleiro, queridos, ele tinha o pagamento do próprio dia. Jornaleiro é o dia de uma jornada de trabalho. Então, Iov está dizendo que o nosso dia não é para receber apenas o que compete ao próprio dia, não é? A vida é penosa nesse sentido, porque nós só podemos viver o que o próprio dia nos traz, não é? Versículo 2: como o escravo suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por heranças meses de desengano, noites de aflição me proporcionaram. Neste caso, nós compreendemos que não tinha um ano. Muitas pessoas utilizam, é claro, queridos, imagina, quem já teve dor não precisa nem de ter alguns meses, não é? A pessoa quer parar de ter dor. Eu vi, inclusive, um testemunho de minha neta, na verdade, me passou esse testemunho, que tinha falado muito ao coração dela, e ela acabou passando para mim um testemunho de uma moça, de uma jovem, na verdade, que acabou de ter o bebê e ela teve a Covid, não é? E é um testemunho muito forte, porque eles chama-se Eu Vivi um Milagre, e realmente você vê o quanto a família estava sofrendo ao lado dessa jovem, a tortura que foi para os familiares, para os amigos, para os intercessores, que foram muitos intercessores sobre a vida dessa jovem. Mas Iov não teve essa misericórdia, não é? Ele passava por dores e ainda era exercido julgamento sobre a vida dele. Ainda era colocado um peso sobre o que ele estivesse sofrendo, dependia das coisas que ele havia praticado.
E ele coloca sobre os meses de desengano e noites de aflição me proporcionaram. Ele esquece, na verdade, de todo o bem, e é o que ocorre na nossa vida quando nós estamos atravessando um momento de aflição. Nossa mente, queridos, Iov passa por uma progressão. Primeira coisa que acontece com ele, no meio de tudo isso, é uma grande confusão na mente. Por que eu estou atravessando essas coisas? Por que eu estou passando por esse tipo de situação? E, posteriormente, ele coloca que aquele momento presente, o momento de dor, o momento de desengano, noites de aflição, a maneira que ele estava vivendo, a vida dele era como de um jornaleiro, uma pessoa que só recebe o pagamento mesmo do dia, não é? Como um escravo que suspira por uma sombra. Ele estava suspirando também pelo alívio daquele trabalho que ele estava realizando, que era a vida dele. Ele não conseguia mais considerar os anos passados. Vamos ter algum entendimento por que Iov tinha dificuldade de considerar os anos passados. Eu posso considerar algumas coisas com vocês sobre isso. Queridos, algumas lembranças que eu tenho da minha vida, na verdade muitas lembranças, muita coisa eu fiz desde sempre. A minha vida, na verdade, eu sinto que começou quando eu tive os meus filhos, porque eu nunca tinha sido amada antes, eu nunca tinha provado desse... Eu tive o amor da minha avó, mas eu não tive o amor de outras pessoas ao meu redor, da maneira que eu tinha o amor dos meus filhos. Quem já teve um cuticute, né, no colinho, sabe muito bem como as crianças são amáveis, como elas são. Pelo menos os meus filhos eram amáveis, eram muito dóceis, não é? Então o que acontece? A minha história de vida, minhas lembranças, minhas memórias começaram a serem organizadas depois dos meus 15 anos, quando meus filhos nasceram. E aí o que acontece? As minhas lembranças estavam todas associadas a eles e, evidentemente, ao filho que eu perdi. Então, todas as vezes que eu quero voltar para alguma... Por exemplo, eu nunca mergulhei com outra pessoa. A única experiência de mergulho que eu tive, que nós fomos ver corais, os peixinhos, foi eu com meu filho. A pessoa que esteve ao meu lado para várias coisas, para me ensinar determinadas coisas na minha vida, lamentavelmente é verdade, mas foi meu filho. Então o que eu faço com essas lembranças? Eu estou compartilhando com vocês, mas eu tenho um bloqueio nelas, porque se eu começar a puxar essas memórias, me traz uma sensação de depressão. Então eu acredito que Iov, não é que ele esqueceu de tudo que ele viveu, é que a associação das lembranças das coisas positivas para ele trazia dor, porque imagina você lembrar de uma pessoa, mas aquela memória, de vez de te trazer, olha, eu mergulhei, vamos usar como exemplo isso, eu mergulhei, olha, eu viajei para tal lugar, eu fiz aquela memória daquela coisa positiva, ela se torna negativa porque a pessoa não está viva mais. E Iov não tinha, queridos, ele não tinha mais um acesso às memórias que ele amava, porque eram dolorosas. Não é que ele se tornou ingrato. Olha só, ele esqueceu tudo o que... Imagina, queridos, quando eu lembro da produtora que foi roubada. Uma produtora, era a maior produtora de São Paulo, não é? Eu não tenho vontade de lembrar da produtora. Não é? Porque foi a maior produtora de São Paulo, foi uma coisa extraordinária que o Eterno tinha. E aí, em julho de 2000, foi roubada. Entende? Então, onde está toda aquela glória? Onde está tudo aquilo que nós realizamos? Aonde foi parar? Como que pode uma injustiça? Então, eu acredito que, se você não compreender esse contexto, claro, não estou me comparando com Iov, imagina, pelo amor do Todo-Poderoso, mas se você não compreender esse contexto de por que as memórias dele não eram contraprodutivas, porque se ele ia lembrar do campo, da sua prosperidade, ele automaticamente ia lembrar do assalto, dos assassinatos, para que eu tive isso? Para matar todo mundo?
para matar os maridos, para deixar essas mulheres e os filhos delas sem o ganha-pão, sabe, eu só causei o mal, eu só fiz o mal. Então, não é uma falta de agradecimento, uma falta de... Eu quero muito que vocês compreendam, e sem esse aspecto de entendimento, você não vai, de maneira nenhuma, poder olhar para a vida de Iov sem julgamento. Se você não usar os sapatos de Iov, que ele não podia usar nessa época, se você não vestir as sandálias dele, você não vai entender o que ele sofreu. Então, quando eu li esses textos, era inevitável compreender o que esse homem está dizendo aqui. Ele não está dizendo para o Eterno, olha, a minha vida foi sempre uma maldição. Não é isso. Só que as memórias positivas dele estavam todas borradas. Borradas pela morte, borradas pela violência, borradas pelo assassinato, borradas pelo roubo, borrados pelo desengano. Então, todas as memórias positivas estavam sendo afetadas pelos malefícios que vieram posteriormente. E nós temos de tomar cuidado com isso. Nós temos de tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos deixar que o esquecimento por causa da dor sobrevenha em nosso coração dessa maneira. Se Iov tivesse alguém que tivesse atravessado algum tipo de dor ao lado dele, que pudesse nesse momento falar, Iov, olha, o que está acontecendo com você, meu amigo amado, querido, precioso, e eu vou estar orando por você agora, vou estar orando por você, em nome de Yeshua. Eu queria ter a oportunidade de ter feito alguma coisa pela vida dele, mas não foi para isso que o Eterno me chamou. Mas o amor que eu tenho por ele, eu espero que um dia eu possa descrever a ele o quanto ele me ajudou a ser melhor, com todo o sofrimento que ele viveu. E aí à noite, por isso que eles acham que era elefantíase, porque a elefantíase ela causa muito pesadelo. Então, à noite, queridos, olha só, versículo 4, ao deitar-me eu digo, quando é que eu levantarei? Mas cumprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva, ou seja, a dor e os pesadelos, as coisas que vinham sobre ele não permitiam que ele conseguisse dormir. E aqui é interessante que, como a contradição da mente dele, como a mente dele estava contraditória, porque ele está dizendo que a vida dele era como um dia de jornaleiro, mas a noite não demora, não passava. A noite não era extremamente longa. E isso é a condição de uma pessoa que não está tendo o raciocínio correto. É a condição de confusão de Iov. A confusão dele não era porque ele se tornou uma pessoa confusa. A questão é que ele não conseguia compreender o motivo pelo qual essas calamidades vieram sobre ele. E todas as resoluções que ele toma é que nenhum mal poderia sobrevir a ele se o Eterno não tivesse autorizado, determinado. Versículo 5. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. Então, nós sabemos que aqui nós tivemos aquela infestação nessas feridas purulentas. Também as moscas é um dos motivos porque eles acreditam na elefantíase, porque coloca acerca dessa questão da mosca e colocar os ovos nas feridas. É muito perigoso isso. Quem já fez algum curso de sobrevivência sabe que uma das maiores preocupações de sobrevivência em florestas, em todas essas coisas, é justamente a infecção decorrente da berne, que é o quê? O depósito das moscas, dos seus ovos na carne, causando e proliferando infecções que podem ser fatais, não é? E aí a minha pele se encrostra e de novo supura. Então eu acredito que um dos motivos por que ele colocava também a terra sobre as feridas era para que as moscas não viessem depositar ovos, para que não viesse a berne sobre ele. Então é uma cena, queridos, que de um homem de superior qualidade financeira, vamos dizer, de nível financeiro, atravessar um momento como esse, porque eu não sei, queridos, um véuzinho lá em volta dele já me resolveria o problema. Algumas coisas práticas eu fico na minha mente. Por que ninguém cuidava desse homem? Por que ninguém foi levantado para trazer algum tipo de alívio sobre a vida dele? Não é?
Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Quem já viu a lançadeira do tecelão, as pessoas com muita... Nós temos hoje máquinas de tecelagem, então a gente vê os teares da tecelagem, são realmente rápidos, mas assim, é muito rápido que as tramas da linha encontram uma linha com outra, fazendo aquelas tramas, e ele novamente, ele fala que as noites são longas, mas ele fala que a vida dele passou como a lançadeira do tecelão. Lembra-te de mim que a minha vida é um sopro, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Ele não tinha esperança, ele sabia que ele já tinha, ele não nega que ele recebeu bem, ele não nega que ele passou momentos positivos na vida dele, mas agora a vida dele era a certeza absoluta de Iov. Se você perguntar qual era a confiança de Iov nesse momento da vida dele, é essa sentença que ele autoprofere. Lamentavelmente, os meus olhos não voltarão a ver o bem. Queridos, eu passei por uma experiência e o Eterno me fez uma pergunta uma vez, e eu quero trazer essa pergunta a você. Ele me perguntou assim: filha, você nunca espera, ele me chama de tu, não é? Ele não fala você, não é? Mas ele falou: filha, tu nunca esperas de mim coisas boas? E aquilo me chocou tão profundamente, porque realmente os meus pensamentos, eu tenho até hoje uma grande dificuldade de pensar em deveras haverá bom futuro e não será frustrada a sua esperança. É um texto das Escrituras que eu procuro trazer no meu coração, porque foram muitas calamidades desde pequenininha e sempre eu esperava o bem, e chegou um dado momento onde eu desisti de esperar o bem. Isso aconteceu realmente comigo. E nesse dia o Eterno me buscou e falou comigo e falou: filha, tu nunca esperas de mim o bem, não é? E naquele dia eu pedi perdão a ele e eu comecei a trabalhar com esse texto na minha mente, no meu espírito, dizendo ao Eterno: deveras haverá bom futuro e não será frustrada a minha esperança. Eu comecei a pegar esse texto de Mishlei 23:18, dizendo: certamente haverá um bom futuro e a minha esperança não será frustrada. A minha esperança é de estar recebendo a coroa da vida. Essa é a minha esperança. Mas haverá bom futuro para nós aqui, queridos. Nós temos muitas coisas boas para fazer e Iov não acreditava mais que os olhos dele voltassem a ver o bem. Lamentavelmente, nisso ele errou. Ele não pecou. Ele se enganou. Ele não pecou no que ele falou. Ele se enganou. E aí, versículo 8: os olhos dos que me veem agora não me verão mais, e os teus olhos me procurarão, mas eu já não estarei vivo. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. Vamos lá, Iov está negando a ressurreição dos mortos? Não é isso que ele está negando. Veja o versículo 10, do que ele está dizendo. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita conhecerá jamais. Ele está dizendo que a pessoa que partia desse mundo, ela não voltaria para viver na sua casa, com a sua família, com seus filhos. Então, ele está lembrando do que aconteceu com os filhos dele, que ele queria. Eu acredito que isso diz o quanto ele deve ter clamado ao Senhor: ressuscita os meus filhos, Senhor, ressuscita os meus filhos, Senhor, levanta os meus filhos. E ali, quando ele viu a oração dele não respondida, ele tomou uma sentença: olha, os mortos que foram à sepultura, como meus filhos foram, os meus filhos foram para lá. Os meus servos foram para a sepultura. Eu posso clamar, implorar, eles não voltam para as casas deles. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 11. Por isso então eu não reprimirei minha boca. Eu não vou ficar quieto, eu não vou parar de falar. Eu vou falar na angústia do meu espírito. E eu vou me queixar na amargura da minha alma. Olha, se vocês, meus amigos, vieram aqui para ouvir a um homem, para falar coisas positivas, para cantar cânticos suaves aos seus ouvidos, eu estou precisando de um amigo agora, um amigo que me ouça,
ouça, pelo menos deixa que eu fale o que eu estou sentindo. Pelo menos me permita compartilhar com você a minha dor. Permita, seja você um bom ouvido. Olha, eu estou dizendo, eu não posso, eu preciso falar. Eu preciso falar a alguém. Eu preciso compartilhar. O meu espírito está angustiado. Olha, você está vendo eu por fora. Você está vendo essas crostas cheias de berne? Você está vendo que eu estou colocando a terra nessas feridas purulentas para eu ter mais infecção ainda, mas é melhor eu ter infecção pela terra do que eu ter infecção pela berne? Você está vendo que eu não durmo? Você está vendo que eu estou esperando uma morte fatal a qualquer momento, que a minha vida é um sopro? Então, por favor, você não pode ver o meu espírito, você não pode ver a minha angústia pelo lado de dentro, você só está me vendo pelo lado de fora. Será que você pode ser um amigo para mim nesse momento e eu posso compartilhar com você o que está se passando dentro de mim para o bem? Eu só quero compartilhar o que eu estou vivendo nesse momento, eu estou precisando de um amigo. Era isso que ele disse, era isso que ele falou, não é? Eu queria poder fazer alguma coisa por ele de verdade, queridos, misericórdia. Vamos lá, versículo 12: acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Dizendo eu, consolar-me-ei o meu leito, e a minha cama aliviará minha queixa. Então me espanta com sonhos, com visões me assombra. Pelo que minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que a tortura. Aqui, mais uma vez, vem a questão da elefantíase, que mata por asfixia, por isso ele fala morte por estrangulamento. Mas eu não posso, queridos, dizer um veredito que o que ele teve foi elefantíase. Eu não posso trazer a vocês dizendo características nas enfermidade que ele teve. Pode estar associada a elefantíase por causa da morte por asfixia, como pode não estar associada a elefantíase e outra enfermidade desconhecida. E aqui ele coloca algo, queridos, versículo 12, eu não sei se você consegue compreender. Acaso sou eu o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas guarda? Ele se sentia continuamente vigiado, tanto pelo Eterno, quanto agora, e simbolizava pelos amigos dele, o quanto os amigos espreitaram a vida dele o tempo todo. Os amigos dele que observaram a vida dele o tempo todo, para nesse momento vomitar sobre ele frases do tipo: médico, cura-te a ti mesmo. Você não levou tanto consolo às viúvas, órfãos, então agora leve consolo a você mesmo. Como se usando aquela oportunidade para lançar sobre ele todo tipo de inveja que eles exerceram no seu íntimo. Queridos, a inveja, ela necessariamente não é de inimigos, amados. Não é que a pessoa, então a pessoa que está ao meu lado, ela pode estar invejando. Não, ela não pode, não digo uma inveja de que a pessoa deseja mal ou aquilo, mas talvez ela não se alegre com o bem que acontece a você, ou com uma honra que você receba e que ela não receba, ou outro não receba. Isso é uma coisa que é inerente ao homem. Eu não sei explicar como funciona. Meu marido deu um exemplo uma vez muito interessante. Ele falou: imagina que você trabalha lá no seu serviço, dá o duro que você nem podia fazer, e de repente tem uma pessoa que vai para o seu cargo, para a sua função, e você vai ficar abaixo dessa pessoa. Você pode gostar da pessoa, você pode querer bem a pessoa, você pode considerar que aquela pessoa é uma pessoa amável e uma pessoa querida sua, mas os sentimentos de que por que está acontecendo isso comigo, por que estão tirando o meu lugar, queridos, eu conheci isso de várias maneiras, por várias vidas, de várias pessoas. Nós temos de tomar muito cuidado quando nós olhamos para a vida do outro e dizemos: por que eu não recebi aquilo no lugar daquela pessoa? Isso é inveja. Isso é inveja. Que o Eterno possa trabalhar no seu espírito. Tire isso da sua vida. Se você tem isso na sua vida, porque ele não eu, tire isto da sua vida. E aqui ele diz claramente, olha, versículo 16, eu estou farto da minha vida, eu não quero viver para sempre. Então,
não é que Iov está agora não reconhecendo tudo que ele recebeu nos dias da sua prosperidade. Ele era o homem mais próspero do Oriente, o homem mais próximo, mais próspero do Oriente. E ele conclui, versículo 16: deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Olha, Senhor, eu te peço, eu estou sendo observado aqui por todo mundo, o Senhor também está me observando, eu não sei o que está acontecendo, eu estou confuso, não estou entendendo nada do que está acontecendo. Olha, melhor, se o Senhor me perguntar o que eu quero, eu queria, já que isso aqui me tomasse, eu já morresse mesmo por asfixia, do que essa tortura que eu estou vivendo. Queridos, nós não podemos julgar Iov sem conhecer as suas dores. Nós não podemos julgá-lo sem conhecer as suas dores. Versículo 17: que é o homem para que tanto estimes e ponha neles o teu cuidado? E a cada manhã o visites e a cada momento põe à prova. Ele compreendia que ele estava passando por uma prova, e aqui eu oro, como Yeshua disse: não nos deixe cair em provação, não nos deixe entrar em prova, Senhor, em nome de Yeshua. Até quando não apartará de mim a tua vista? Como se o Eterno estivesse espreitando a vida dele. Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Ele tinha dificuldade de engolir qualquer coisa. Nós vamos ver isso mais à frente. Se eu pequei, a tradução não está assim no original, tá bom? Eu quero ler esse versículo, porque esse versículo ficou tão mal aqui, queridos, tão mal, passa uma visão tão torta, não é? Eu quero trazer essa tratativa aqui na OJB, meu esposo me ajudou hoje, obrigada, meu amor, não é? Então, ele diz assim: Ratati, ou seja, eu pequei, o que eu devo fazer a ti? E aí ele chama tu, Notzer Adam, observador dos homens. Observador dos homens. Não é? Então é importante que a maneira que foi traduzido isso para nós dá uma intenção tão ruim. Olha só: se pequei, que mal te fiz, ó espreitador dos homens. Não é? E ele não diz isso. Iov admite que ele pecou. Iov admite: olha, eu tenho áreas na minha vida que não foram tratadas, eu pequei, então, por favor, como eu posso ser perdoado? Como eu posso... Senhor, eu pequei, eu considero, eu não sou um homem 100%, eu não sou uma pessoa que está no prumo que o Senhor tinha, eu estou a caminho, mas, por favor, Senhor, tu que é o observador dos homens, por que é que o Senhor fez de mim um alvo para ti? Para que a mim mesmo eu me seja pesado? Por que, versículo 21, não perdoas minha transgressão? E não tiras então minha iniquidade? Pois agora eu me deitarei no pó, e se me buscas, então eu não serei. Olha, Senhor, por que o Senhor não me perdoas? Eu fiz algo contra o Senhor? Eu pequei, Senhor. Tem áreas da minha vida que não estão no lugar que deveriam estar. Mas, Senhor, será que tu, que é todo poderoso, observador dos homens, analisador de misericórdias, o Senhor, que é o Senhor do universo, o Senhor não pode me perdoar? Será que o Senhor não pode perdoar o meu pecado e me tirar dessa situação? Então leva a minha vida, Senhor, para que eu vivo. Tu não vai poder me usar, ou tu não vai poder mais fazer da minha vida alguém que seja útil para a tua obra. Então, Senhor, por favor, tira a minha vida. Tira a minha vida de toda esta dor, é o que eu te peço. É isso que Iov está falando aqui, queridos. Um texto extremamente doloroso, e as pessoas que fazem essa leitura sem ter conhecimento ou experiência nas causas que Iov experimentou, muito dificilmente vão conseguir compreender o capítulo 7. Muitos vão poder olhar o capítulo 7 e compreender até como os próprios amigos de Iov, de uma maneira completamente errônea. Não é? Que o Eterno fale ao seu coração. Nós vamos ver na sequência, nosso próximo encontro, se o Eterno quiser vivermos a interlocução agora de Bildad. E aí, isso fica para a próxima semana, se o Eterno quiser vivermos, porque o nosso tempo já foi. Vamos orar, queridos, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós colocamos diante do Senhor, Pai, essa vida deste homem que já está na Tua presença, nos precede no reino, certamente com a coroa da vida, a coroa preparada para um homem que nós somos, Pai. Quando eu olho a vida de Iov, eu honestamente não tenho
Eu não tenho palavras para descrever, Senhor, não tenho. A tua ruach me envolve, Senhor. Eu me sinto envolvida como de um manto sobre todo o meu corpo por causa das dores e das angústias que Satã quer colocar sobre a humanidade, Senhor, sobre a vida dos meus filhos, meus netos, meu esposo, sobre a vida dos nossos parentes que nós intercedemos, as famílias dos meus amados. Senhor, pelo amor da tua misericórdia, que nós não venhamos cair em prova, não nós, Senhor, não nós, não porque nós somos melhores, não de jeito nenhum, meu Pai, mas porque, Pai, nosso Redentor vive, e vive para interceder pelas nossas vidas, vive para nos amar, vive para nos querer bem, e nós colocamos diante do Senhor nossas vidas para o bem. Que o Senhor, Pai querido, nos ajude e nos ensine a aprendermos com este homem a nos portarmos. E nos momentos de desespero não esqueçamos de que o Senhor nos fez o bem. Nos momentos onde a dor não passa, Senhor, e a noite fica estendida, nos ajude a lembrar que isto não é o fim, isto não é o fim das nossas vidas, não é o final da nossa caminhada, da nossa jornada. Pai, nós certamente seremos ressuscitados, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. Ajuda-nos, ó Hashem. Nós não queremos e nem temos parte com a morte. Nossos pais pecaram e este ser entrou na terra, trazendo tanta destruição sobre todos. E eu te suplico, pelo amor da tua misericórdia, que nós possamos, ó Pai, se assim compraz o teu coração, se assim, Pai, nós não somos melhores, Pai, do que ninguém, mas se compraz o teu coração, se a tua misericórdia, Senhor, for acesa por amor de nós, Hashem, não porque somos bons, mas por tua causa, o Senhor pode fazer com que nós sequer vejamos a morte, nós sequer provemos dela. Hashem, o Senhor vive para sempre, e nosso anseio, meu desejo é estar com o Senhor. É o meu desejo mais íntimo e mais profundo. Mas, Pai, enquanto nós estamos aqui, ajuda-nos a sermos bênção. Iov não achava que ele poderia mais ser útil por ti. Ele não podia mais servir ao Senhor. Ele não poderia ser um modelo, um exemplo, socorrer os órfãos necessitados. Mas o Senhor mudou todos os prognósticos dele, que os olhos dele não veriam bem. Eu não faço ideia, Senhor, o quanto a alegria dele foi intensa. Eu me lembro, Senhor, de Yosef dando o nome do filho, Manassé, porque o Senhor o fez esquecer todo o sofrimento de anos que ele esteve sofrendo. E ele disse isso, ele profetizou sobre a vida dele o bem. Eu não sei o nome que Iov deu para os filhos, para os meninos, eu sei o nome que ele deu para as meninas, eu não sei o nome dos filhos dele, mas eu tenho certeza que entre eles, meu Senhor, tinha um Manassé, tinha aquele que faz esquecer. Ah, Senhor, eu não sei quanto tempo ele ficou traumatizado, esperando que pudessem coisas ruins ocorrer, ou se ele abraçou largamente a certeza de que a tua presença estava sobre ele. Nos ajude, Pai, seja qual for a situação, a termos isto dentro dos nossos espíritos e sabermos grandemente que o Senhor vive. E o Senhor é maravilhoso, poderoso para nos salvar, seja qual for a situação. É o que eu te suplico. Abençoa todos, Pai, nossos intercessores. Ah, Senhor, abençoa essas vidas, abençoa nossos mantenedores. Ajuda-nos a ver o bem sobre o bem de Sion. Ajuda-nos, Pai, a vermos as respostas das nossas petições. Ajuda-nos em tempo de guerra a vivermos em Shalom. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do Céu.